Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, estamos nós aqui nessa terça-feira, 27 de outubro. Estamos terminando o mês das missões, mês do Santo Rosário. Amanhã celebramos a grande festa do apóstolo São Judas. Enfim, o ano vai se acabando, tanto o ano civil, como também o ano litúrgico. Eu falava isso domingo para vocês. Mais 3 semanas estaremos celebrando a solenidade do Cristo Rei. E nós continuamos a nossa meditação. Ontem, a palavra de Deus, Jesus nos dava um grande ensino, que a norma da nossa vida deve ser unicamente o amor. Continuamos o capítulo 13 do Evangelho de São Lucas. Ontem paramos no versículo 17, hoje continuamos no versículo 18 a 21. Naquele tempo, Jesus dizia: a que é semelhante o reino de Deus? E com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei ainda comparar o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos acostumados a ouvir os ensinos de Jesus por meio de parábolas. Jesus gostava de usar esse meio. As parábolas, Jesus pegava as realidades corriqueiras do dia a dia que as pessoas viviam e levava a uma comparação com as dimensões das coisas sagradas, dos mistérios de Deus, a fim de que as pessoas pudessem entender melhor. Às vezes a gente olha para algumas parábolas, até um conto assim parecendo exagerado, uma semente de mostarda que é, tão pequena, muito pequena, que mal a gente consegue enxergar com o olho nu. Colocando na palma de uma mão, ela desaparece. E Jesus diz que o reino de Deus é como a semente de mostarda, que é pequenininha, mas semeada, cresce e se torna uma grande árvore. Aqui o contraste: pequeno se torna grande. Uma porção de farinha, de fermento, um pouquinho só de fermento, uma colherzinha, uma porção de farinha, levedando, faz um grande pão. Essa comparação de Jesus com o reino de Deus é para mostrar que a força de Deus se manifesta nas coisas pequenas, não são nas coisas grandes. Ontem, na reflexão, eu dizia que diante das regras da vida que nós temos para viver, nós precisamos estar munidos e abertos, àquilo que realmente importa, que é o amor ao próximo, que é a expressão do meu amor a Deus. O Evangelho de hoje, Jesus comparando o reino de Deus com uma semente de mostarda e uma pitada de fermento, para mostrar que essas coisas tão insignificantes, tão pequenas, crescem. O reino de Deus, que parece insignificante diante de um mundo tão grande, diante de um paganismo tão enorme, este reino de Deus, essa presença da igreja no mundo, deve fazer com que resplandeça a grandeza do Senhor. Então, o que Jesus quer dizer para você, para mim, nessa terça-feira? Que não são as coisas grandes
que manifesta grande amor. Gestos pequenos. Gestos simples de estender a mão para alguém que precisa, de levantar alguém que está caído, que expressa a dimensão do amor cristão. A oração. Como faz diferença a oração por alguém? Como consola. Como é gostoso a gente ouvir alguém dizer: eu estou orando por ti. Eu estou entregando a tua causa na presença do Senhor. A oração se assemelha a esse fermento na massa. Parece, diante do problema, da situação difícil em que se vive, a oração é um nada. Mas quando confiamos na oração, quando fazemos isso por alguém, isso leveda e faz grandes milagres. Então, Jesus hoje, no Evangelho, nos ensina, amado irmão, amada irmã, que não são as grandes coisas. O reino de Deus se expressa nas pequenas coisas, pequenos gestos. De um conselho, de uma palavra amiga de alguém que está chorando. Às vezes, desculpa o que eu vou dizer, mas muitas vezes nós, como católicos, nós pecamos muito com isso, sabe? Nós pecamos muito. Porque muitas vezes nós somos insensíveis diante do outro. Eu poderia ter dado um ombro amigo para alguém, mas não faço. Talvez a vergonha, a falta de iniciativa, sei lá qual a justificativa, qual o meio que a gente usa para se auto-justificar. O detalhe é que nós muitas vezes deixamos de fazer gestos simples que manifestam a grandeza do reino de Deus, porque fixamos a nossa vida em grandes coisas. Achamos que a atividade cristã do reino de Deus, a presença do reino de Deus, se manifesta em nosso meio por grandes coisas. Jesus diz hoje: o reino de Deus é como a semente de mostarda. Semeada, ela cresce, se torna maior das hortaliças, onde as próprias aves do céu fazem seu ninho. O reino de Deus é como uma pitada de fermento lançado em uma porção de farinha de trigo. Misturado, vai levedar e vai fazer aquele pouco de farinha crescer e fazer um pão grande. Muitas vezes é assim na nossa vida. Coisas simples, pequenas, gestos simples, como parar para alguém deficiente, alguém com dificuldade de mobilidade, um idoso atravessar a rua, ajudar essa pessoa a atravessar, ceder o lugar do transporte público para alguém que está precisando. Mas sabe, são gestos simples. Deus ser capaz de me levantar para dar para aquela mulher grávida, para aquele senhor, aquela senhora que está no coletivo ou no metrô. Gestos simples. Não precisamos fazer muitas coisas. Às vezes nós ficamos queimando neurônios, perguntando o que eu tenho que fazer como cristão. E Jesus nos ensina que são gestos simples, pequenos, que manifestam a atuação e a presença do reino de Deus. Vivemos num mundo onde as pessoas não têm misericórdia. O gesto de misericórdia, de não apontar o dedo, de não julgar, de não condenar, porque Deus não nos fez juiz de ninguém. Diante do erro de um irmão, de alguém que errou, talvez tenha errado feio,
Nós imaginamos que dar a mão para a pessoa se levantar é a gente aprovar. Não. Não. E a gente precisa ascender nessas coisas. Na família, no dia a dia, no trabalho, na rua, na igreja. Às vezes esses gestos simples nos faltam até mesmo dentro da igreja. Às vezes a impressão que nós temos, me desculpa, viu? Mas a impressão que nós temos na igreja é que é cobra engolindo cobra. É um querendo destruir o outro. Nós nos divertimos quando vemos o nosso irmão cair. Nós nos alegramos. Porque o outro tropeçou, o outro cometeu um erro, o outro foi causa de escândalo, né? E seu pecado veio à tona. Nós deveríamos chorar. Porque os pecados da igreja, os erros da igreja são os nossos. Quando o irmão cai, quando o irmão comete, seja padre, seja bispo, seja o irmão de caminhada, seja ele quem for, nós deveríamos chorar com ele. Não, eu sabia, e começar a acusar. São esses gestos pequenos, simples do dia a dia, que se assemelha a esta semente de mostarda e a este fermento que Jesus fala no Evangelho de hoje. Agradeçamos a Deus pela oportunidade de poder escutar a sua palavra. E essa sua mesma palavra tem o poder de ir nos modelando, nos transformando a cada dia. Porque também, se não fizer isso, é inútil. É inútil a gente ler o Evangelho, é inútil a gente escutar a pregação, é inútil. Devemos fazer isso com um firme propósito de querer que esta mesma palavra, esta mesma pregação, ela realmente tenha a força de transformar a mim. Por isso, querido irmão, querida irmã, você aí, na situação, na posição que você está, escute essa palavra. Estamos terminando o ano litúrgico. Fizemos um caminho num ano tão difícil, marcado por uma tragédia que está sendo essa pandemia. Vivenciamos tudo isso, pessoas queridas, próximas, que foram suas vidas ceifadas por causa dessa pandemia. Um ano atípico, mas que não perde o seu brilho de sabermos que Deus tem passado em tudo isso. E Deus tem sua linguagem para falar nessas tragédias. Lembre do Evangelho de semana passada, de sábado. O Senhor fala, Ele tem dois jeitos de falar conosco: nas desgraças, nas tragédias e na sua palavra, na pregação da igreja. Os judeus que foram mortos por Pilatos e aquele povo que foi soterrado pela torre de Siloé. É o jeito de Deus tem de falar conosco também. Deus está falando conosco nessa pandemia. O que Deus quer falar para ti? O que Deus quer falar para mim? Qual é a mensagem? Sabe por que a gente não lê a mensagem de Deus para nós? Porque nós só ficamos olhando o negativo. A tragédia em si. Sim, não deixa de ser uma tragédia. Perdemos pessoas queridas, sabe? Mas Deus tem falado algo muito forte para nós. É assim que o reino de Deus se manifesta em nosso meio, nas coisas pequenas. O reino de Deus é como um grão de mostarda. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.